Boa noite a todos. A gente gostaria de começar a nossa reunião lendo um texto da Bíblia. E o texto está aí em cima, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Então, nós gostaríamos de ler esse texto e basearmos muito daquilo que nós vamos falar hoje nesse texto. E diz assim o texto da palavra: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva Palavra de Deus. Amém? Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos sistemas de relacionamento, como nós nos relacionamos e a importância da gente ter um equilíbrio na nossa vida matrimonial. E às vezes nós cansamos do casamento, não é verdade? Quantos vocês já ficaram cansados? Levanta a mão, confessa, confessionário, beleza, né? Todos nós chegamos um momento na nossa vida que a gente diz assim: pá, eu estou cansado desse casamento. Está difícil, a gente não está encontrando solução, e a gente quer ver um pouquinho sobre isso e analisar por quê e que importante a gente olhar para dentro de nós mesmos e estarmos com a cabeça aberta. Em vez de olharmos para o outro como problema, vamos tentar enxergar a gente mesmo como um caminho de soluções para o nosso casamento. Então, também queremos dar a boa noite e as boas-vindas àquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe o teu casamento, que Deus possa, nessa noite também, abençoar a tua vida, que estás aí do outro lado, e que, quem sabe, nessa noite, tu que estás, de repente, pensando até em separar, ou talvez que tudo chegou ao fim, nessa noite tu não recebas uma luz e de repente uma saída para os problemas que estás atravessando. Nós queremos confiar que sempre há uma saída. Nós acreditamos que sempre Deus tem um outro jeito para a gente, né? Nós estamos vivendo num mundo muito conturbado, onde as pessoas não acreditam mais que é possível viver um casamento para sempre, aquele vamos viver até morrer juntos. Vemos cada dia mais pessoas desistindo dessa proposta, mas nós ainda acreditamos que isso é possível, né? Estamos vendo os nossos pais e algumas pessoas que amamos e que são referenciais para nós de que isso é possível. E vou dizer me atreveria a dizer uma coisa ainda mais desafiadora, né, nessa noite. Não só é possível, como é muito fácil, né? A gente é que complica as coisas.
Às vezes as pessoas, não é fácil. Se eu já pensei em até desistir, como é que vai ser fácil? É fácil. Nós precisamos entender que às vezes é mais fácil do que nós pensamos. O problema é que nós terminamos complicando bastante com as nossos defeitos, nossas falhas, às vezes a gente é muito, como é que eu diria, muito cabeça dura, teimoso, né? Nosso orgulho, né? Nos faz muitas vezes não ceder, não sentar para conversar, não dar bola para o que o outro está sentindo, e vamos se esquecendo do que nos uniu, né? E eu gostaria que nessa noite, antes da gente começar, você lembrasse a primeira noite em que vocês se viram, se enxergaram, né? Como é que foi? Nós, à medida que vamos passando o tempo, vamos esquecendo de como começamos. E achamos também que o casamento vai ser sempre isso que nós vimos, né? Como começamos, vai ser sempre assim. E não vai ser sempre assim. Porque a vida nos chama a gente a amadurecer. Isso se chama maturidade. Nós saímos da infância para a maturidade. Então, uma das coisas que nós precisamos deixar claro, antes da gente começar a entrar no assunto, é que, por que eu escolhi meu parceiro? Por que será que eu escolhi Fabiano? Por que será que Fabiano me escolheu? Por que será que vocês se escolheram entre vocês? Já vou dar resposta. Nós nos escolhemos para a gente nos curar. Como assim, pastora? Para a gente se curar? Sim. Nós escolhemos a pessoa que está do nosso lado, e seria bom a gente dar uma olhadinha, né? Antes de começarmos essa noite, para dar uma esquentada e nos olharmos e dizer, eu te escolhi porque eu preciso, tu és a minha cura. Já não é mais tu és o meu amor, tu és o meu não, a essa altura tem uns que não dizem mais meu amor, meu fardo, não. Tu és a minha cura. Você atreveria a falar isso nessa noite? Você é minha cura. Estaríamos tão livres nessa noite para dizer, se a gente pudesse apagar os celulares, gente, seria assim, maravilhoso, né? Vou pedir que pelo menos a gente coloque no silencioso, né? A gente precisa entender que eu sou a cura para meu esposo e ele é a cura para mim. Deus nos escolheu para a gente se comunicar de tal maneira e a gente se ajudar nesse processo que se chama vida. A vida é um processo. Mas como isso acontece? Como será que nós vamos conseguir enxergar no outro a nossa cura se ele é a nossa doença, muitas vezes? Se nós estamos doentes por causa dos nossos problemas. Se às vezes as coisas estão doendo, estão latejando lá dentro de nós, porque as coisas não estão sendo solucionadas. Nós queremos que as coisas sejam de um jeito. E temos a outra pessoa que ela não quer que as coisas sejam desse jeito que nós queremos. Ela tem também o seu jeito de ver as coisas. Como chegar no equilíbrio? Como chegar nessa clareza de dizer, tu és a minha cura? Precisamos buscar a origem de algumas coisas que não gostamos na nossa vida para entender e chegar a essa conclusão. Tu és a minha cura. Eu te escolhi porque tu és a minha cura. E é muito provável que o nosso corpo já esteja mandando sinais de que as coisas não andam bem. E de que nós precisaríamos aprofundar mais naquilo que vai dentro de nós. Às vezes é uma dor nas costas, né? É uma dor na lombar, é uma dor nos ombros, é uma dor de cabeça que não passa, as migrânias, como a maioria das mulheres tem. É uma dor no braço, é uma dor numa mão, é uma dor no joelho, que a maioria já sabe o que é aqui, né? Já estão treinados agora em dor no joelho, porque dor no joelho comunica um profundo orgulho. Todas as vezes que nós estamos lutando com o nosso orgulho para dar o braço a torcer com alguma situação, o nosso corpo manda um sinal. E quero deixar bem claro isso nessa noite. Nós estamos trabalhando muito em cima disso, de que Deus nos fez de uma forma integral. Nós não somos só o nosso corpo. Nós somos nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo. E nós estamos todo domingo pregando isso aqui. Nós não somos só um lado, somos três. Estamos integrados por três partes ao mesmo tempo. Então quer dizer que quando o nosso corpo está doente é porque aqui começou a doença. Na nossa mente já foi gerada a doença. E nós estamos, todo conflito que não é solucionado, ele encontra um lugar no nosso corpo para se instalar.
E nós precisamos deixar isso bem claro nessa noite para entender alguma coisa, algumas dos princípios que nós queremos entender. Então, onde está doendo? Talvez onde esteja doendo é onde os conflitos não foram solucionados. Aí volto a dizer, dor no joelho, um orgulho que nós estamos batalhando para não dar o braço a torcer em algumas situações. Nós sabemos que precisamos dar o braço a torcer e dizer, tu tens razão no que tu está me falando, ou eu estou sendo muito orgulhoso, fortalecendo minha postura, mas não falamos, não damos o braço a torcer e o conflito emocional se instala no joelho. Dor nas costas, estamos carregando um fardo demais para nós. Dor na lombar, estamos carregando um pouco de culpa. E por aí vai, migrânias, estou me sentindo desvalorizado de alguma maneira, com muita dor de cabeça. Por aí vai, teríamos muita coisa para falar nessa noite, seria curta a noite para falar tantas coisas que acontecem no nosso corpo. Mas, por que nós casamos? Será que a gente já se fez essa pergunta? Se casamento, e aí você avalia, né? Como é que está teu corpo hoje? Está com dor? Está sem dor? Está completamente sem dor? Ah, mas essa dor não tem nada a ver, pastor. Ela tem a ver porque eu torci o pé. Até isso, a nossa mente bola para nos mandar um sinal de que alguma coisa está errada aqui dentro da gente. Porque se nós olhamos para o outro como cura, ele é minha cura, e é minha cura não só primeiro na alma e depois no meu corpo, né? Eu preciso entender por que eu casei, por que nós entramos nesse projeto chamado casamento. Uma das coisas que impulsa o homem, o ser humano, a entrar num relacionamento permanente é o fato de que a vida precisa ser prolongada. A vida precisa continuar na Terra. Se não fosse por duas pessoas que se casaram e começaram a fazer família, nós não chegaríamos a não sei quantos bilhões de seres humanos hoje tem no planeta, né? Porque há uma expectativa de que eu vou me prolongar através dos meus filhos, dos meus netos e dos meus bisnetos. E se olhamos para a nossa árvore familiar, assim como nós chamamos quando falamos de toda a nossa família, quem está sentada aqui hoje, aqui nesse lugar, não é só a Cláudia. Aqui está sentada a Cláudia, está sentada a Nelly, minha mãe, está sentado meu pai, Edson, está sentada minha avó, minhas duas avós, meus dois avós, meus bisavós. Tenho várias pessoas aqui dentro de mim. Tudo começou quando minha bisavó decidiu casar lá atrás. E isso foi sendo passado. Diz a Bíblia que até 4 gerações nós estamos nos estendendo. Ou seja, nós estamos passando à frente por 4 gerações. Quer dizer, bisavós, avós, filhos e netos. Olha só, 4 gerações. É o que fala a Bíblia. Nessas 4 gerações nós passamos bênçãos, é verdade, que bom quando a gente passa uma boa educação para os nossos filhos, quando nós recebemos de trás uma boa educação, mas que terrível quando junto com isso também nós passamos os nossos problemas. E diz que a primeira geração passa para a segunda, digamos assim, se preocupa em dizer para a segunda, tu precisas gerar vida. A segunda gera vida, mas se preocupa de passar à terceira geração a informação de que a árvore precisa ser curada de alguma maneira. E lá na terceira e quarta geração, a árvore tenta se curar. Então, quando nós falamos em nossos problemas, nós precisamos também olhar para trás. Um pouquinho para trás. E conhecer a nossa família. Às vezes não sabemos nada da nossa família. Não sabemos o que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós. Mas eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Quantas famílias de casais separados? Assim, tipo, separou a avó, separou a mãe, separou o filho, separou o neto. Já não viram isso? Já não observaram esse tipo de coisa que se repete? Outro dia eu conversava com uma irmã que sofreu várias perdas na família, mortes trágicas. Quase todas foram mortes trágicas. E ela me perguntou assim, pastora, por que isso acontece na minha família? E a única coisa que consegui dizer na hora para ela, isso tem uma explicação. Porque quando nós puxamos para trás, coisas foram feitas e decididas
que a mente e o inconsciente foi criando de tal maneira que as mortes foram se dando em séries, digamos assim, todas do mesmo jeito. Muitas vezes com doenças, com acidentes, com mortes trágicas como assassinatos. Por aí nós vemos famílias inteiras, às vezes, repetindo coisas e sem saber por quê. Por que estou repetindo coisas? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que tem vezes que nem eu entendo o que está acontecendo comigo? Por que tem vezes que eu me proponho a mudança, mas tem uma coisa dentro de mim muito mais forte daquilo que eu me proponho fazer? Tem uma coisa interessante, porque as pessoas têm dificuldade de entender isso, porque nós raciocinamos sempre como indivíduos. A gente foi ensinado no individualismo. Cada um por si, a minha vida, sou eu que decido. A gente pensa que é mais livre do que realmente é. E a gente pensa que está deslocado dentro da própria família, muito mais a gente pensa do que realmente é. Porque nós estamos diretamente envolvidos com a nossa família. É tão interessante isso que eu vou dar um exemplo assim bem claro, porque a nossa sociedade tem dificuldade de entender esses conceitos, porque a gente diz, não, a minha vida é minha vida, a vida da minha família é outra, eu rompi com a minha família e tal, e eu não tenho nada a ver. Quando uma família, muitas vezes isso acontece, um filho dentro de uma família está doente, tem um problema dentro, uma determinada doença, qualquer que seja. Vou dar um exemplo de um caso. Tem dor no estômago, dores no estômago tremendas. Então, muitas vezes, quando se trata esse filho, se olha para o filho, não, o problema é do filho, o filho tem um problema no estômago. Mas quando se pega toda a família e vê o contexto da família, a gente percebe que os problemas emocionais de toda a família foram absorvidos pelo ser mais frágil, que é a criança. E aí ela manifesta a dor de toda a família. É uma coisa, a gente pensa, porque a Bíblia também fala, tem um outro texto que a Bíblia fala, que quando há uma relação sexual, quando homem e mulher têm relação sexual, eles se tornam um. É uma coisa profunda isso. E as pessoas acham que sexo é casual. Sexo nunca é casual. Nunca é casual. Sabe que as mulheres ficam com o DNA dos homens com os quais têm relação sexual. Fica o DNA do homem dentro delas. Mesmo aquele homem que elas não casaram. Entendeu? De tão profundo que é a união sexual. Então, essa questão da gente ver só o indivíduo é um paradigma, um jeito de pensar que a gente precisa quebrar e entender que nós somos muito mais do que o indivíduo, nós estamos inseridos num contexto muito maior e a gente precisa entender esse contexto maior para que a gente pessoalmente venha crescer. E queridos, vocês podem ver que nós, volto a reafirmar isso, nós repetimos coisas, a gente sequer consegue ser criativo nos problemas, né? Nós repetimos coisas. Nós, às vezes, nós mesmos, nós pessoas, nós como seres humanos, repetimos na nossa vida as mesmas coisas, né? E aí, vamos ver, são programas que estão lá no nosso inconsciente, são programas que já estão com a sua estrutura quando nós chegamos ao mundo. Quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, ali já havia um programa estabelecido. Já havia ali dentro da nossa formação emocional do feto, porque o feto sente tudo o que acontece com a mãe. Nós, quando chegamos na vida, já chegamos sentindo como é o nosso ambiente familiar, se meu pai e minha mãe me esperavam, se eles planejaram essa gravidez, se não tentaram me abortar, se eu não fui um filho que a minha mãe chorou muito no início porque ela não esperava aquela gravidez, tudo isso ficou ali na nossa alma. E nós vamos carregar isso para o resto da nossa vida se a gente não começar a entrar na nossa alma e começar a desconectar esses sistemas que nós já nascemos com eles. Então, não adianta a gente querer solucionar as coisas superficialmente. Vamos fazer assim, não vamos falar mais sobre isso, tá? Vamos botar uma pedra nesse assunto e vamos fazer de conta que nada aconteceu. Queridos, é como sentar em cima de um vulcão. Uma hora o vulcão entra em erupção e tudo explode.
E vem para nos destruir. Destrói os nossos relacionamentos e inclusive a nós. Então, chega da gente tapar o sol com a peneira, chega da gente colocar panos quentes nos nossos problemas. Nós precisamos entrar mais a fundo, nos conhecer e saber que há programas em nós que precisam ser desestruturados, que precisam ser desaprendidos. Desaprendidos. Ah, mas me ensinaram assim, desaprenda. Ah, mas eu ouvi que tinha que ser desse jeito, minha mãe e meu pai sempre fizeram, desaprenda. Pelo menos que teus pais sirvam como modelo para aquilo que eu não quero para mim. Se teu pai e tua mãe não conseguiram ser um modelo positivo, tenho certeza que o modelo negativo de dizer eu não quero isso para mim, eles foram. Então, por aí tu já tem uma ideia daquilo que é bom. Não quero isso para mim. Mas isso está influenciando no nosso dia a dia. Isso está influenciando aqui no nosso relacionamento todo momento. Quando eu escolho um parceiro para mim, quando eu escolho uma pessoa, eu estou me baseando em coisas que eu tenho que a minha alma carrega para escolher aquela pessoa. Por exemplo, se eu tive um pai muito violento, eu como mulher, e o impacto que um pai pode causar. Toda a afetividade da menina está relacionada com o relacionamento que ela teve com o pai, para aqueles que nunca ouviram falar disso. Tá? E toda a afetividade do homem está relacionada com aquele relacionamento que ele teve com a sua mãe. Se esse relacionamento foi bom, ele vai ter um relacionamento bom com a mulher da sua vida. Se a menina teve um relacionamento bom com o pai, então ela vai ter um relacionamento legal com seu esposo. Isso aqui é o básico do básico. Se esse relacionamento foi conturbado, se com meu pai eu vivia brigando, se meu pai era uma pessoa violenta, se meu pai chegava em casa bêbado e batia em todo mundo, se eu via, por exemplo, meu pai traindo minha mãe na primeira esquina quando eu saía atrás dele, se meu pai ainda me chamava e me dizia, não conta nada para tua mãe do que tu viu. Isso me afetou e muito. Isso ficou aqui dentro de mim. E a tendência que eu tenho por ele ser o primeiro homem que chegou na minha vida e a primeira imagem masculina que eu tenho é ou repetir aquele padrão. Bom, eu vou atrás de um cara que seja igual ao meu pai, porque esse é o modelo que eu tenho, então eu vou ter vou atrair e vou me sentir atraída por homens que mintam, que me enganem, que sejam violentos comigo, que me batam, dependendo daquilo que eu tenha vivido, porque eu vi meu pai batendo na minha mãe, então eu preciso de um homem que bate em mim, porque esse foi o modelo que eu vi. Ou senão, nós vamos ter algo lá dentro, e isso se chama consciência, isso se chama a voz do Espírito Santo em nós, de alguma maneira Deus nos dando uma luz, dizendo assim, isso eu não quero para mim, eu vou fazer tudo diferente. Então eu vou escolher um homem completamente diferente do meu pai. Um homem que seja carinhoso, um homem que converse comigo, um homem que eu consiga confiar e que eu saiba que ele não vai me trair na primeira esquina que ele sair. É assim que funcionam as coisas. Mas o programa está ali estabelecido. Mesmo que eu escolha ele para que ele seja diferente do meu pai, ou mesmo que eu escolha ele porque ele é parecido com meu pai e isso de alguma maneira mexe comigo, o programa está ali estabelecido. Estou me baseando numa coisa que eu vivi para escolher. Inconscientemente, não estamos falando de uma coisa que eu saiba. Eu vou escolher um... Não, isso aqui está em muitas camadas abaixo da minha consciência. Eu não escolho por minha consciência. É meu inconsciente que escolhe quem eu vou querer para perto de mim. Então, olha só. Olha os programas. E eu faço a pergunta nessa noite. Que programas nos ativaram? Para a gente escolher. Por que escolhi meu parceiro? Por que escolhi minha parceira? Antigamente a gente pensava que era uma coisa mágica. Eu escolhi aquela pessoa, me sentia atraído por aquela pessoa. Pelos olhos, pela cor alguma dos coisa cabelos. mágica aconteceu, mas existem coisas misteriosas dentro de nós, para nós mesmos, que nos fazem nos sentir atraído por aquela pessoa. São aquelas semelhanças internalizadas que vêm da nossa família que me conduzem para aquela pessoa e me fascinam, me fazem me sentir fascinado por aquela pessoa. Embora a gente pense que tem algo mágico aí, mas não tem. São os mistérios dentro da nossa alma. E aí voltamos às gerações. Quer dizer, e aí eu quero que a gente entenda isso nessa noite. Que bom, que pena que a gente não tenha alguma coisa para desenhar. Mas aquilo que minha bisavó, Bernardina, me lembro da minha bisavó, de uma delas pelo menos.
Aquilo que a minha avó Bernardina não conseguiu viver com seu esposo e não conseguiu viver no seu relacionamento com seu marido, ela passou para a minha avó Altamira, que tentou fazer alguma coisa diferente. Talvez conseguiu algumas coisas, ela evoluiu um pouquinho. E a minha avó passou isso para minha mãe, Nelly, que tentou também fazer outra coisa diferente e evoluiu um pouquinho mais, até chegar em mim, que também trouxe aquele programa dentro de mim, lá da minha bisavó, mas que estou tentando fazer algo diferente do que a minha bisavó fez, do que a minha avó fez e do que a minha mãe fez. Mas todas evoluíram. Todas as gerações evoluíram um pouquinho, porque a árvore familiar, ela se cura, ela tem a tendência a querer se curar. E por isso nós lutamos tanto em dizer, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber por que nos escolhemos quem nos escolhemos, porque é através dessas escolhas que nós curamos a árvore para trás. É como se a árvore precisa estar saudável, a árvore precisa de pessoas que curem para trás todas as gerações. Ah, mas eu tenho tanto ressentimento, pastora. Esqueça. Nós temos falado isso muito. O que os outros fizeram para mim, não foi para mim que fizeram. Eles foram fruto daquilo que eles viveram. Eles foram fruto dos seus próprios traumas. Ah, mas eu tenho tantos traumas. Você já perguntou para seu pai e sua mãe quantos traumas eles tinham? Alguma vez fez essa pergunta? Porque com certeza eles tinham também. Eles também foram vítimas. Eles também passaram por coisas. Ah, mas o que eu passei, ela não podia ter feito isso como mãe. Mas tu sabe se ela como mãe, como filha, ela também não viveu, ela também não teve uma mãe e ela esperava alguma coisa da sua mãe que não conseguiu ter? E ela só reproduziu aquilo que ela recebeu? Nós precisamos ter isso em conta, porque chega de achar culpados, gente. Chega de botar a culpa para trás. Ah, porque meu pai, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai traiu a minha mãe, porque meus pais me largaram, me deram para outra família. Ah, porque minha avó, não sei o que. Chega. A responsabilidade da nossa vida emocional é 100% nossa. Nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis de nos curar, inclusive de ter misericórdia dessa gente que nos trouxe ao mundo e dizer, olhar com amor e dizer obrigado porque eu cheguei até aqui porque vocês fizeram isso maravilhoso, mesmo que com muitos erros, mas tentando fazer aquilo que achavam que era o melhor. Quando nós entendemos que cada um fez o seu melhor porque não sabia fazer de outro jeito, porque não tinha a luz que hoje eu tenho, porque estou em Cristo, como é que eu vou julgar minha mãe se quando ela casou não conhecia Jesus? Como é que eu vou julgar minha bisavó, minha avó, se quando elas começaram suas famílias, elas sequer sabiam como deveriam de fazer? Hoje eu tenho tanta informação, não tenho só Jesus, quer dizer, tenho internet, tenho programas, tenho livros, tenho ao meu alcance muita coisa para dizer, eu vou fazer diferente. Porque eu entendi que não é desse jeito. Então, nós precisamos fazer, e desafio aqui, essa primeira etapa dessa palestra hoje, nós comecemos liberando perdão para trás, para a família, para os meus pais, para os meus antepassados, liberando a mágoa. Gente, toda vez que eu seguro uma mágoa no meu coração, eu transfiro isso para cá. Toda a mágoa que eu tenho com o passado, eu transfiro para cá. Porque nele eu enxergo todos que me fizeram mal. Porque dentro de mim está papai, está mamãe, está todo mundo aqui brigando. Preste atenção nisso. Nunca vamos nos entender aqui se eu não entender que para trás eu preciso liberar e dizer não me abençoo para trás. Mas eu quero agora fazer coisas novas. Não vou repetir programas. Não vou repetir programas estabelecidos dentro de mim, mas vou começar a fazer coisas novas. E é por isso que a gente termina se escolhendo. Muito bem. Eu gostaria de mostrar assim para vocês alguns modelos de relacionamento. Eu acho que nós não esgotamos aqui, mas acho que 99% daqueles que estão aqui se enquadram nesses encontros de relacionamentos. Quando a Cláudia disse que as gerações vêm para se curar, ela está falando que duas pessoas que têm suas doenças e seus problemas,
se encontram, e é o encontro dessas duas pessoas imperfeitas que vai ajudar cada uma delas a encontrar o seu lugar e o seu equilíbrio dentro do casamento. Porque a gente, sem exceção, a gente entra no casamento desequilibrado. Porque é a nossa natureza, nós somos seres humanos que nenhum de nós está no prumo. Né? Todos nós estamos fora do prumo e o casamento é o maior instrumento de Deus para nos colocar no prumo, nos tornar humildes e nos mostrar quem nós somos. Porque às vezes a gente se acha muito generoso antes de entrar no casamento, talvez muitos de vocês se achavam muito generosos, eu me achava muito generoso antes de entrar no casamento, daí depois que eu me caso e tenho no meu dia a dia as mesmas realidades para enfrentar, a mesma cama para dividir, aí eu percebo que durante a noite eu empurro a minha esposa lá para o canto, tentando me espalhar naquela cama, é tudo meu. É uma coisa louca. Talvez vocês devem experimentar isso, né? São pequenos detalhes da nossa vida, né? Daqui a pouco a gente vai comer uma comidinha especial, são coisas pequenas que nós vamos ver que a gente quer muito o que é nosso, quer muito as coisas do nosso jeito. Bom, nós queremos ver 4 modelos aí, de modelos de relacionamento desequilibrados que precisam buscar o equilíbrio. Tá? O primeiro deles, vamos colocar aí então, vamos colocar o PowerPoint aí, a cuidadora e o problemático. Ou se vocês quiserem mudar assim, a enfermeira e o paciente. É um modelo de relacionamento. O que é a cuidadora? Cuidadora em geral é aquela mulher que dentro da sua família foi tida como perfeitinha, foi criada como perfeitinha. É aquela história da música do Raimundos, né? Complicada e perfeitinha, você me aparece, meu namoro é na folhinha e tal, entendeu? Tem mulheres, ou homens também, tem o complicado e o perfeitinho também. Você pode trocar o gênero aí, tá? A mulher, mas vamos colocar a mulher perfeita e o cara problemático. Então, se encontram essas duas pessoas. E o casamento é um drama constante. Porque aquele que entra para dentro do casamento, ele entra assim. O problemático entra com uma identidade. Eu preciso ser cuidado. Eu sou uma pessoa que não tenho independência de mim mesmo. Eu não consigo levar por mim mesmo um relacionamento. Então, eu dependo de outra pessoa. Ele se encontra, ele se atrai pela perfeitinha e a cuidadora. Porque a cuidadora gosta do drama e gosta de pegar uma pessoa realmente que se entrega totalmente, que depende totalmente. Aquilo é tão bonitinho, porque a pessoa no começo faz tudo. É quase que dá comidinha na boca. E o outro tem uma dependência completa no começo do relacionamento. Então, vocês sabem que um relacionamento, e quando a gente fala aqui da cuidadora e do problemático, vocês sabem que um relacionamento, todo relacionamento envolve cuidados. Mas os cuidados são dos dois lados. É da cuidadora, deveria ser, e do problemático. Quando você entra num casamento, e a gente já deu esse exemplo, vou pedir para a Cláudia ficar de pé de novo, eu quero que vocês entendam. E estamos aqui falando de cuidado, tá? Todo relacionamento é cuidado mútuo. Eu cuido da Cláudia, a Cláudia cuida de mim. Vão existir momentos que eu vou precisar mais cuidado, eu vou estar doente, eu vou precisar cuidado. Vão existir momentos que ela vai precisar mais cuidado, mas em geral, eu cuido dela, ela cuida de mim. Agora, nesse relacionamento, a perfeitinha, não é o caso aqui, só estou exemplificando, né? A perfeitinha e o problemático, o que acontece? Tá? Normalmente, se nós fôssemos um casal curado, eu caminho até aqui e ela caminha até aqui. Nós nos cuidamos, mãozinha aqui, ó. Nós nos cuidamos, tá? Agora, no relacionamento que nós estamos falando aqui, a cuidadora e o problemático fica aqui. E aí vem a cuidadora e ultrapassa a linha do que deveria ser.
Então ela carrega o cuidado. Ai, cuidado que vamos cair. É justamente isso, não posso se deixar cair. Porque eu sou cuidadora. Então, responsável. O cuidado dela ultrapassa o limite dela e vem até aqui onde eu estou. Então, o que acontece no relacionamento se ele permanece assim? Eu fico cada vez mais, desculpa a palavra, retardado, tá? Eu vou cada vez, quanto mais passa esse tempo, mais eu vou ficando incapacitado como homem, como pessoa, porque eu estou sempre dependendo dela, ela é que me cuida, eu preciso dela e tal, e eu vou encolhendo. Agora, até um dia que tu enche o saco. Um dia ela está carregando um peso, um fardo imenso. E eu também, lá dentro de mim, estou me cansando de ser esse retardado, esse problemático. E aí, muitas vezes, e essas coisas irrompem nos conflitos. Ela está, não te aguento mais. E eu também me rebelo porque o jeito dela ser, olha só o que acontece. Porque quando o problemático chega e diz assim, vamos dar um exemplo que esse problemático seja um viciado em alguma coisa, em jogo, tá? Vamos dar um exemplo desse aí. O cara é viciado em jogo. Já aconselhamos casais assim. Um casal assim, não é daqui, mas que era viciado em jogo, tá? Aí quando o dia, para ver como a gente precisa ter consciência e entender. Um dia o cara chega e diz assim, eu não vou parar com o jogo. Eu quero melhorar, eu quero que Deus me abençoe e tal, papapá. O que acontece? Eu tento voltar. Agora tu vai ter que me empurrar, porque eu já estou acostumada a estar aqui. Eu quero melhorar, o outro não deixa, entendeu? E quando o outro empurra e diz, tu vai ter que ir embora, quando eu vou embora, mas eu digo assim, depois de tudo que eu fiz por ti, é assim que tu me paga? Porque eu determinei o relacionamento até ali. Então, vejam só, como o casamento, ele vem para trazer essa cura. Ou seja, eu poder enxergar que essa postura é demais. Eu não posso abordar a vida, cuidar de todo mundo, resolver o problema de todo mundo. E eu não posso ser carregado pelos outros. Eu tenho condições, Deus me chamou para ser um ser humano integral que é capaz de cuidar dos outros também. De cuidar da minha esposa. De ser cuidado, é claro, eu preciso ser cuidado, mas de cuidar ela também. Então esse é um modelo que desequilibra. E que aqui a gente olhando para dentro da gente mesmo, a gente olha e diz, puxa, olha aí, ó. Porque existem níveis, porque às vezes nós estamos falando do extremo, mas é muito comum entre os casamentos um assumir o papel de problemático e o outro assumir o papel de cuidador. Não esqueçam, o casamento tem que buscar a cura, e a cura é os dois precisam se cuidar. Estão entendendo como é que é, gente? Depois a gente vai dar assim, uma oportunidade para alguém fazer perguntas, para que vocês façam perguntas e possam entender como é que são essas dinâmicas, tá? Essa é a primeira dinâmica. Agora nós vamos para a segunda, tá? O tranquilo e a estressada. Esse é um dos encontros mais Alguém se identifica aqui nesse? Não, né? Ninguém. Que bom. É mais proverbial que tem, né? É o cara calminho e uma das... Ou vice-versa, o que eu digo. Também tem a mulher calminha, fleumática e o homem muito louco. O sexo não importa. O que importa é que há sempre um encontro desses dois tipos. O tranquilo e a estressada são um dos mais comuns. Bom, quando a gente fala tranquilo e estressado, novamente nós vamos falar sobre polos. Nós estamos falando sobre emoções. Todo casamento tem emoções e afetos, tá? O estressado sou eu, tá?
assumo toda a emoção do casamento. Toda a emoção. E vou e abarco tudo isso. Eu falo, eu grito, eu me indigno, eu bato porta, eu subo pelas paredes, eu taco fogo na casa, eu faço todos os vizinhos ouvirem o que está acontecendo. Aí, a Calminha está ali do outro lado, assistindo o circo pegar fogo. Será que ela não sente raiva? Será que ela não sente indignação? Será que ela não sente emoção? O que vocês acham? Sente. Está tudo ali dentro. E isso é tão interessante, essa dinâmica do tranquilo e da estressada, ou do estressado e da tranquila, que aquele que é tranquilo, aquele que é calminho, ou a tranquila, quando está com raiva, provoca o outro para que o outro enlouqueça, para manifestar a emoção que ele não tem coragem de manifestar. Então faz coisas irritantes, inconscientemente ou propositadamente, para que o outro fique com raiva, porque ele está com raiva. E às vezes está com raiva do outro, mas não tem coragem. Quer dizer, a Cláudia não tem coragem de dizer que está com raiva de mim, entendeu? Então, ela vai lá e faz coisas que me irritam. E aí, então, eu brigo, falo, por que tu fez isso de novo? Por que tu chegou atrasado? Ah, mas como eu estou estressado, amor. Eu fico com toda a responsabilidade da emoção. Eu manifesto isso. Tem uma versão disso que é o ciumento, ou a ciumenta. É uma maneira de manifestar emoção. O outro tranquilinho. A problemática é o ciumento. Mas o tranquilinho provoca também. Ai, tu nem sabe quem eu vi. Minha ex-namorada. Ai, mas olha só a conversinha dele. Ele está tranquilinho. Aí a outra entra em colapso, briga, chuta, grita. Ela é que é problemática. Eu sou o tranquilinho. Ou ela, né? Ou vice-versa. São sistemas desequilibrados. Quer dizer, um assumiu as emoções. Eu escolhi ela porque ela manifesta emoções. E ela me escolheu porque eu apaziguo as emoções. Porque ela precisa apaziguar as emoções. E eu preciso manifestar o que eu sinto. Só que se ela ficar se encarregando de toda a emoção e eu ficar me encarregando de toda a tranquilidade do relacionamento, o relacionamento não flui, não há harmonia. Quer dizer, eu preciso, novamente estamos nos polos, eu preciso caminhar até o meio e abrir meu coração e falar das minhas emoções, do que eu estou sentindo. Esse é o meu crescimento, essa é a minha cura. Evolução, né? E ela precisa recuar, controlar sua manifestação, para que nós dois possamos nos entender. Agora, só fazendo um parêntese, né? Outro dia eu estava conversando com uma menina sobre esse assunto de escolher uma pessoa muito calma para o seu relacionamento, e eu fiz a pergunta: como é que é teu pai? E ela me disse: ele é igual ao meu pai. Quer dizer, nós às vezes não conseguimos nem ser criativos. Isso que eu digo quando a gente tem os programas estabelecidos. Nós terminamos escolhendo pessoas parecidas aos nossos pais para casar. Escolho um homem calmo, porque meu pai também não falava uma palavra em casa. Meu pai era muito tranquilo, não falava nada, não dizia o que sentia. Todo mundo sabia que ele vinha mal porque ele entrava pela porta e a cara dele era de um jeito ou de outro, e a gente, não, tem alguma coisa que não está bem, mas não falava nada. Então eu escolho um homem igual ao meu pai, que também vai ser tranquilo, não vai falar nada, porque esse é o programa que está estabelecido dentro de mim. Conseguimos entender isso? Conseguimos entender, gente? Sim? Nós terminamos repetindo e chamando para nós pessoas muito
parecidas com os nossos, principalmente a menina parecida com o pai dela e o homem parecido com a mãe dela. Traz uma mulher para o seu relacionamento que é a réplica da mãe dele. Gritona, extravasante, barraqueira. Hein? Já paramos para pensar nisso um pouquinho? Mais ou menos é assim que funcionam as coisas. Uma mulher decidida, uma mulher que toma a iniciativa, que comanda, que diz onde nós temos que ir. Porque a minha mãe era assim. Como é que eu vou sobreviver sem mamãe? Eu preciso de outra mamãe. Eu preciso de uma mulher que faça as da minha mãe. O terceiro modelo de relacionamento, vamos olhar aí, é o responsável e a irresponsável. Ou a responsável e o responsável, como vocês quiserem. Escuta bem, aqui nesses relacionamentos não tem santo. Presta bem atenção. Não tem santo. Até o que parece certinho está errado. Porque cruza a linha. O responsável é aquele que assume toda a maturidade do relacionamento. E o irresponsável é aquele infantil. Não está nem aí para as consequências. O responsável é aquele que só pensa nas consequências. E o irresponsável dentro do relacionamento não está nem aí para as consequências. Vou dar 2 exemplos do responsável e do irresponsável. Tá? Finanças. O responsável está sempre contando. Quanto nós temos, vamos calcular. Vai dar isso, vai dar não vai dar para nós sair. Eu estou economizando um dinheirinho aqui, tal, beleza. O irresponsável, oba, comprei tal coisa, aí chega em casa e diz assim, nem sabe o que eu comprei. Comprei aquele liquidificador que tu queria, mas quem disse que nós podíamos comprar esse liquidificador? Nós estamos cheios de conta e tal, bababá. O encontro do responsável e do irresponsável. É uma loucura, um desentendimento constante. Mas ele sempre faz o que eu digo. Um assumiu a responsabilidade do relacionamento. Pensa no futuro. O outro não está nem aí. Por quê? Porque o responsável cruzou a linha e pegou toda a responsabilidade que era minha. E eu entreguei para ele também. Toma, segura aí. Então, muitas vezes o irresponsável está sempre reclamando da esposa. Ai, tu está sempre me dando xixi, está sempre me lavando. Mas claro que a mulher vai estar sempre lavando se eu entreguei toda a responsabilidade para ela. A responsabilidade é só dela. Se eu carregasse a responsabilidade junto, ela não me daria xixi. E ela, se eu levasse a responsabilidade, empurrasse ela um pouquinho, não, pare um pouquinho, isso aqui sou eu que tenho que fazer, e cumprisse com a minha responsabilidade, ficaria na mais perfeita harmonia. E a busca do responsável e do irresponsável é repartir responsabilidade. Não é um só que lidera. Os dois são companheiros, são parceiros, os dois precisam levar a responsabilidade. Criação de filhos. Responsável e irresponsável. O irresponsável é parceiro dos filhos, é quase um companheiro, é quase um terceiro filho. Vamos farrear. Aí o responsável chega e diz, mas como é que tu deixou o guri comer sobremesa antes do almoço? Como é que tu deixou ele comer, foi levar ele para comer sorvete antes de comer a comida de sal? Agora ele não quer comer nada. A vida é uma só. É o cara legal. O irresponsável, às vezes, passa pelo cara legal. A responsabilidade está toda com ela. O que eu quero com responsabilidade? Então, eu trato os meus filhos como eu tratava os meus amigos, os meus companheiros, os meus parceiros. Só que a responsabilidade na liderança dessa família é dos dois. É minha e dela. A cura para isso é eu preciso, alguém precisa recuar e alguém precisa avançar. Quer dizer, eu preciso abraçar aquilo que é meu, aquilo que me pertence. Estão entendendo, gente? Beleza. Agora vamos para o último modelo.
modelo mais explosivo que existe. Vamos lá? A lutadora e o lutador. Esses dois é o encontro do mesmo padrão: controlar, luta pelo poder. Os dois querem o controle do relacionamento. Os dois querem dizer como as coisas têm que ser feitas. Eles entendem o relacionamento como uma competição. Quem é mais poderoso? Geralmente, lutador e lutadora, eles estão fugindo de modelos que tiveram dentro de casa. Geralmente, modelos dominadores. O lutador e a lutadora tiveram modelos extremamente dominadores dentro de casa. E por terem esses modelos dominadores, ou eu diria abusivos, tiveram algum modelo abusivo ou extremamente dominador. Então, como alguém de dentro, o pai, a mãe, avançou demais dentro de casa, eles querem marcar território no casamento. Aqui quem manda sou eu. A questão do mandar é muito importante. Mandar. Isso é tipo uma coisa que está tocando dentro da cabeça da pessoa. Eu não posso deixar que avancem no meu território. Esse aqui é o meu território. Eu preciso me impor. Mas da onde vem isso? Isso vem lá de trás. Isso vem lá de casa. Isso vem naqueles momentos que eu vi meu pai, eu vi minha mãe cruzando as linhas e eu não gostava daquilo. Aquilo me irritava, eu achava demais. Eu dizia, isso não vai acontecer comigo. E aí então, dentro do meu casamento, eu me torno aquele que busca impor o seu espaço. E aí, grandes conflitos, eu tento dizer tudo que o meu esposo, minha esposa tem que fazer, e a esposa tenta dizer para mim tudo o que eu tenho que fazer. Então, vocês imaginam esse encontro, como precisa entender que casamento não é competição, casamento é cooperação em direção ao mesmo alvo, em direção a um alvo que transcende a eles mesmos, em direção ao plano de Deus. Então, se nós estamos olhando e refletindo sobre os nossos casamentos, nós precisamos entender o que é o casamento, entender os movimentos que nós precisamos fazer, e são movimentos que nós precisamos entender que será um esforço constante, e quanto mais eu crescer, mais o casamento vai se tornar harmônico e vai experimentar a paz que todos nós queremos experimentar no nosso casamento. Ninguém quer guerra no casamento, ninguém quer carregar fardo, e a gente cansa no casamento porque os nossos modelos são esses aí. E a gente precisa fazer os movimentos necessários para que a gente possa realmente crescer no nosso relacionamento. Então, resumindo, né, quando a gente não se cura, a gente não consegue se curar quando a gente não trata o outro como igual, mas como se ele fosse inferior a mim, né? E quando um acha que precisa dizer ao outro o que ele precisa fazer. Desse jeito, definitivamente, é a receita para o fracasso. Não nos curamos desse jeito. Lembrem que o nosso objetivo e o programa que temos inconsciente é curar a nós e a árvore que está dentro de nós, a árvore dos nossos avós, que está aqui. Temos a missão de curar a família em 4 gerações. Lembrem-se disso. Então, se a gente não curar hoje aqui, e aí está a responsabilidade nossa, vamos prestar bem atenção, se a gente não curar aqui, gente, se isso não foi curado aqui, quem vai curar? Quem vocês acham que vai tentar curar? Quem? Digam bem alto. Os filhos. Olha a responsabilidade que a gente tem. Se nós não curamos isso aqui, meus filhos vão reproduzir as mesmas coisas que nós. Vão tentar reproduzir o mesmo padrão, o mesmo programa, para tentar curar aquilo que não foi curado na família. Por mais que a gente esconda. Por mais que a gente esconda. Ah, mas eles nunca nos viram brigando.
gente, isso não é necessário, sabe? Isso está já. Isso é passado, isso é uma coisa que é passada de um para o outro, mesmo que a gente não fale nada na frente das crianças, elas são o radar daquilo que acontece, eles são o para-raio do que acontece dentro de uma casa. E vocês se lembram quando eu era criança, vocês sabem quando os pais estavam brigados, vocês sabem quando as coisas aconteciam, mesmo vocês acompanharam o silêncio de um pai que não falava. Então, quer dizer, se nós não curamos aqui, nós passamos isso para os nossos filhos, que vão sofrer pelas coisas que nós não conseguimos curar. E eles, na tentativa da cura, vão passar isso para os filhos deles, se não curarem, e aí vai indo. E aí nós chegamos até aqui. Chegamos até aqui com tantos programas instalados dentro do nosso coração. Então, chega de botar a culpa no outro. Chega de dizer, tu é o problema. Não, olha para o outro e diz, tu é a minha oportunidade de me curar. Tu estás aqui porque eu preciso enxergar coisas em mim e eu preciso mudá-las e eu preciso desconectar os programas e tu é uma possibilidade de que eu cure. Então, somos duas pessoas tentando nos curar. Não é um que está tentando curar o outro. Outro dia uma irmã me disse assim, então quer dizer que eu não sou a cura para o meu marido? Aí eu pensei que estava curando meu marido. Sim, estás curando, mas não desse jeito que tu pensa, dizendo para ele como é que tem que ser. Tu estás curando porque tu também tens teus problemas e ele também está te curando. Ele está me curando, não posso crer, pastora, mas ele nem cristão é. E daí? Isso não tem nada a ver. Ele também está te curando. Ele também está com a missão de trazer cura para ti e para a tua árvore. Então, não nos curamos quando um tenta dizer para o outro aquilo que tem que fazer. Nós precisamos saber que somos duas pessoas adultas, onde cada um sabe e tem responsabilidade pela sua vida e pela sua evolução como pessoa. Mas eu vou mudar o dia que tu mudar. Tente começar a mudar e vai ver se o outro não muda automaticamente. Porque quando os nossos olhos mudam, quando nós mudamos, nós começamos a olhar, a mudar o nosso jeito de olhar o outro. E automaticamente o outro vai mudar também. Precisamos nos curar para seguir em frente. Sempre com o propósito de seguir em frente e não repassar isso para que outras pessoas terminem herdando coisas que a gente podia ter aqui solucionado. Vamos solucionar entre nós, né? Para que passar essa herança tão horrível para adiante? A gente precisa dar o espaço. Isso é tão interessante porque isso acontece em toda a família, acontece até com os filhos. Eu vou dar um exemplo porque é um exemplo de filho, tá? Quando a gente recua e vai até onde é o nosso espaço, tá? Há uns 3 anos atrás, eu sempre levei o Tomás para treinar, desde os 7 anos eu levo ele para treinar. Só que chegou lá pelos 10, ele não estava mais afim de... Eu tinha que ficar, Tomás, está na hora do treino, vamos lá no treino. E ele ficava se enrolando. Aí um dia eu digo assim, eu estou carregando a responsabilidade dele. Eu estou carregando toda a responsabilidade, toda a vontade do treino é eu que estou carregando. Não é ele que está. Ele precisa, eu preciso ter vontade que ele vá, mas ele também precisa ter vontade de ir. Né? Então eu digo, não. Eu digo, agora, se ele não quer mais ir, eu já andei 3 anos com ele. Aí disse para ele, digo, olha, está tudo contigo. E aí chegou no dia, eu acho que ele duvidou, chegou a hora do treino, não me lembro que horas era, tá? E eu fiquei lá fazendo o que eu tinha que fazer e tal. E ele disse assim, aí chegou, tinha passado 10 minutos. Ô pai, e tu não vai me levar no treino? Eu digo, tu não quer ir? Ele disse, não, mas eu vou. Aí foi lá, se arrumou, tal. Foi bom, então tá, vai, tu vai. Na outra ocasião, no outro dia, que era o treino, 15 minutos antes ele já estava prontinho do meu lado, querendo ir. A gente precisa recuar às vezes. Um casamento é assim. E às vezes essas relações se transferem até para os filhos. Às vezes um filho assume o responsável, o outro o irresponsável. O estressado, o calminho. Eles vão assumindo os papéis que nós mesmos assumimos. Né? E só que quando a gente volta ao nosso lugar, bom, o meu lugar é até aqui, a gente respeita o próprio limite. O meu limite é esse aqui. O nosso cônjuge começa a entender também qual é o dele,
qual é o limite dele. A gente ajuda também. A gente não ajuda o nosso cônjuge tentando fazer o que é parte dele. A gente ajuda fazendo aquilo que é nossa parte e deixando ele entender o que é a parte dele. Não podemos sair daqui essa noite sem aprender a desativar esses programas, né? Vocês conseguiram nessa hora detectar alguns programas dentro de vocês? Quem pode levantar? Não vou chamar ninguém, só levanta a mãozinha quem conseguiu se enxergar em algum modelo ou ver que tem programas. Que bom. O que eu faço então agora com os programas, pastor? É uma grande pergunta. Tudo bem, já reconheci, está tudo aqui. E agora? O que fazemos? Né? Como dizia minha sobrinha quando era pequena. E agora o que fazemos? Né? Porque a gente precisa entender que há um jeito de desativar esses programas da infância, né? E uma das maneiras que desativamos esses programas é mudando a nossa comunicação. E vou dar um exemplo bem prático, né? Nós temos mensagens subliminares, nós nos comunicamos indiretamente com o nosso cônjuge. Então, tem dias que eu quero muito que ele me ajude, eu preciso que ele me ajude porque eu estou toda atarefada, porque estou cheia de coisa para fazer, E em vez de chegar e pedir ajuda, eu disse, olha, eu preciso que hoje tu me dê uma força, né? Preciso que tu me dê uma força, tô bem enrolada aqui, tu poderias me ajudar? Não, eu vou chegar, quando eu não sei me comunicar, eu chego e digo assim, ai, estou tão cansada. Ai, meu Deus, e dou 2 passos e dou uma bufada. É brabo ser sozinho nessa vida. É brabo carregar essa casa nas costas. Ah, sim, vocês pensam que eu sou escrava? Ah, claro, vocês têm empregadinha, para que precisam, né? Tem empregadinha, para que precisa lavar a louça se a empregada está aqui? Estamos mandando indireta, estamos dando uma mensagem subliminar ou indireta, porque é isso que nós aprendemos, a não nos comunicar diretamente. Então, em vez disso, eu digo, preciso da tua ajuda, porque somos 2 adultos, eu não sou responsável por ti. E sempre digo, tu não é responsável pelo outro. Tire isso da sua cabeça. Tá? Você não é responsável pelo outro. Cada um é responsável por si. A minha única responsabilidade é amar. Dentro desse amor e deixar ele livre. Preciso de ti. Tu pode me ajudar? E aí é onde entra a maturidade. Bom, de repente, nessa hora eu não vou poder te ajudar, mas da próxima vez, se tu me avisar com 1 mês de antecedência, né, eu vou poder te ajudar. Mas nós precisamos falar. Em vez de bater panela e bater porta e quebrar vidro, nós precisamos falar o que estamos sentindo. Em vez da gente chegar e se emburrar. Me emburrei. Agora não falo por 1 semana, porque tu não te deu conta que eu estava cansada naquele dia. Gente, isso não é maneira da gente resolver problemas. Nós precisamos falar. Mude a sua comunicação. Falando, desativamos programas. E cada vez que vem a vontade da gente gritar, da gente mandar indireta, da gente ficar sem falar 1 semana, da gente revidar, toda vez que isso acontecer, lembre que você tem um programa dentro de ti que precisa ser desativado. E dizer, não entro mais nessa, vou ser mais inteligente. Um programa autodestrutivo. É um programa autodestrutivo, sim, porque quando eu ataco ele, eu estou atacando a mim. Somos um. Estamos nesse barco dos 2 juntos. Quando ataco o outro, estou atacando primeiro a mim. Porque ele, lá dentro dele, está toda a informação. E essa é a segunda maneira de desativar esse programa. Entendendo que o que o outro faz é reproduzir uma coisa que está dentro de mim. Certo? O que ele faz e que eu não gosto. Vamos ver se entendemos isso. O que ele faz e que eu não gosto é algo que está dentro de mim. E ele está só reproduzindo aquilo que eu tenho aqui dentro. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Voltando à questão do ciúme. Que programa tem o ciúme? Quando tem um parceiro ciumento. Que te controla, que quer saber onde tu está, que quando tu vai tomar banho fica fuçando o celular, vendo as mensagens, né? Que chega a fazer assim contra a luz para ver como é que é o código. Bom, começando que entre casais não deveria ter códigos, né? O celular deveria ser livre. Ninguém que precisa esconder nada tem códigos. Então, quando tem um ciumento na relação, provavelmente essa pessoa vai
casar com uma pessoa que provoque sempre ciúme nela. E vou dizer outra coisa que eu digo, a gente diz sempre para os casais. Não adianta você trocar de parceiro. Ah, não, esse aqui é muito ciumento, eu vou terminar aqui, vou começar com outra pessoa. Querido, o programa está dentro. Tá? Então, eu vou atrair de novo outra pessoa ciumenta para mim, porque o meu programa atrai gente ciumenta. Vocês entenderam como é que funciona? E vice-versa. Se eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou sempre atrair alguém que deixe sempre uma desconfiança para mim ficar encucada. Porque tem um programa dentro de mim que me leva a desconfiar das pessoas. O que há por trás de um ciumento? Um trauma de abandono. Toda pessoa ciumenta tem em si um programa de abandono. Alguém abandonou. Alguém em algum momento caiu fora, enquanto essa criança estava sendo gerada. É um pai que abandonou a família, é uma mãe que virou as costas. E aí tu diz assim, não, mas eu não tenho nenhum pastor, assim, ninguém me abandonou, eu sou ciumento. Não me abandonou o pai, não me abandonou a minha mãe, e eu sou muito ciumento. Provavelmente esse programa que está dentro de ti seja do teu pai que foi abandonado. Entenderam por que nós passamos as heranças para frente? Estou carregando dentro de mim um programa de ciúme que não é meu, que é do meu pai, que foi abandonado pela sua mãe ou pelo seu pai, e que teve um trauma, que não foi curado. Então eu sinto isso e não sei porquê. Como desativamos esse programa do ciúme? Simplesmente entendendo que, trazendo isso à consciência, isso aqui é um abandono que não é meu, ou se é meu, eu preciso curar esse trauma de abandono. Por que eu tenho que segurar as pessoas? Por que eu tenho que prendê-la e acorrentá-la? A mim, tu não vai a lugar nenhum, tu não sai sem mim, eu tenho que ir contigo, e tu não sei onde é que tu estava, e o que tu estava fazendo, e ligo para ti onde é que tu está agora, e me manda uma foto de onde tu está, para eu ter certeza que tu está aí. Esse controle todo tem uma insegurança lá dentro que se chama abandono. Alguém me abandonou. Precisamos procurar isso para trás. Quem me abandonou? Em que momento eu me senti abandonado? Porque no momento em que nós chegamos na situação onde detectamos que fomos abandonados e começamos a curar a árvore para trazer, eu abençoo quem me abandonou e eu determino hoje que isso não me comanda mais, porque não quero mais esse programa para mim. Então eu me libero do ciúme. Então eu não sinto mais ciúme e eu começo a retomar a minha vida. Se isso foi com um pai, senta e conversa com teu pai, porque provavelmente tu vai sufocar aquela pessoa que tu tem tanto ciúme, porque ciúmes é um sentimento que sufoca. Eu vou sufocá-la de tal maneira que vai chegar uma hora que ela realmente vai me abandonar. Porque o programa que eu tenho dentro de mim é de abandono. Então, uma pessoa cai fora porque não aguenta mais viver com uma pessoa ciumenta o tempo todo, que quer controlar a minha vida, que quer saber onde eu estou. Queridos, isso é muito profundo, mas há como desativar esses programas e curar as nossas árvores. Eu desafio, porque temos outras situações. Aí estou falando de abandono, mas poderíamos falar de quando não nos sentimos amados. Tem pessoas que não têm ciúmes, mas não se sentem amadas. Parece que sempre falta alguma coisa. Nunca é suficiente nada. Às vezes temos sentimentos de carências, faltas. Outras vezes não fomos protegidos o suficiente e a gente se sente sempre inseguro. Outras vezes sofremos violências, abuso e sempre repetimos relacionamentos abusivos. Vocês já não viram essas mulheres porque isso geralmente acontece com mulher, que elas terminam o relacionamento abusivo depois de muito, muito trabalho e vem outro cara que também vai ser abusivo, também vai bater, também vai extrapolar todos os limites, porque o programa está lá dentro. É como se a nossa vida fosse um roteiro onde tudo está como um filme, onde o roteiro está aqui dentro de nós. Então, nós só refletimos, nós comandamos a nossa vida a partir daqui de dentro. Diria até que tudo que nos acontece não se chama destino. Tudo que nos acontece já vem aqui, a informação já está aqui dentro. São escolhas. Né? Escolhas.
Agora, quando a gente está preparado, desejoso de aprender, Deus sempre manda para nós aquilo que a gente precisa aprender. Então, se o nosso coração estiver pronto, se a gente estiver querendo realmente, Senhor, eu quero mudanças mesmo. Se você quiser mudanças, as mudanças vão acontecer. Porque Deus quer e você quer. Então é um encontro infalível. Quando Deus quer e você quer, as coisas acontecem. Certamente acontecem. Leva tempo, é aprendizado. Nós estamos 27 anos casados, estamos aprendendo e crescendo, né? Nos descobrindo de novo. Quanto mais passa o tempo, que mudamos o que queremos, mas é um processo e um empenho constante nosso, para viver essa paz que com certeza todos nós queremos viver. Vamos orar então? Vamos ficar de pé?